Veja no ICL Notícias, segunda edição, nas mãos do Xandão. Proclamou o vencedor. Plataforma X de Elon Musk paga multa de 28 milhões de reais e pede ao STF desbloqueio no Brasil. O Brasil nas urnas. Na véspera da eleição, Polícia Federal lança operações contra a compra de votos em mais de 8 cidades. Apreende dinheiro vivo e até cestas básicas. Vai ser com emoção. Em São Paulo, Boulos, Marçal e Nunes chegam embolados na reta final após o último debate na TV com lacradas. O lobo tá aparecendo por trás da pele de cordeiro. Surpresas. Tá aqui. Fiz o exame toxicológico. E ironias. Esse homem tá há 3 semanas com esse gesso cenográfico. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, estamos ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição, nesta sexta-feira. Chico Sá, muito boa noite. Gesso cenográfico, disse a Tabata pro coach. A Tabata certeira, né? Pô, o cara ele tá com esse teatro ali do gesso há muito tempo. Primeiro que o laudo do IML já mostra que não foi quase nada, né? Uma luxaçãozinha de nada. O cara mantém até hoje. Tomara que não leve esse gesso para o segundo turno. Tá perigando dele ser o adversário do Boulos e levar o gesso para o segundo turno. Vamos falar bastante sobre o debate da TV Globo, o debate de ontem, com lacradas, como a gente já resumiu aqui na abertura do nosso programa. E você viu aí nas manchetes também que o X, o antigo Twitter, está pedindo liberação, voltar a funcionar. Só que, Chico, acabou de sair aqui. Você sabia que o X depositou o dinheiro numa conta errada? Acabou de sair aqui na coluna da Daniela Lima, porque tem que pagar multa. Sim. Pagaram a multa na conta errada, acabou de ser publicado. O Alexandre de Moraes está mandando regularizar o pagamento. Nem isso os caras conseguem acertar, né? Mas enrolado. Graças a Deus, quanto mais demorar sem estar no ar, é pior para a direita brasileira. Então, que fique lá, pelo menos nesse primeiro turno. Desaparece até domingo, já faz um grande favor à democracia. Porque costuma ser o canal onde a extrema-direita joga sujo da forma mais vil e lameada do universo. Então, quanto menos X, mais democracia no Brasil. É isso. Bom, lembrando que toda a nossa programação do ICL Notícias, desde o Desperta até o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul, canal 23.1 em Porto Alegre e 45.1 em Sobradinho. Vamos adiante, nosso destaque aqui de abertura é o debate da Globo, Chico. Boa, vamos relembrar algumas coisas aqui, porque esse debate de São Paulo pode ser decisivo numa eleição tão embolada. Vamos analisar para ver se ele vai ser decisivo mesmo ou não, né? Um debate da Globo. Eu vou primeiro dar a minha opinião, como é que eu vi o debate, que depois queria ouvir também o que você achou. Para mim, Pablo Marçal começa nervoso. Eu até estranhei. Eu achei que ele estava contido demais, tenso. O figurino do Datena também foi um destaque. O figurino do Datena com essa capa. Estiloso, cara. Parecia que ia chover dentro do estúdio. Estava estiloso, mas para o filme, não para o debate. Não para o debate. Mas voltando à política, é que a imagem do Datena roubou a minha concentração aqui. Voltando para o debate, Pablo Marçal nervoso. E aí a hipótese. Ele sentiu a pesquisa que saiu ontem dizendo que ele está com uma rejeição acima de 50%. Então, ele quis mostrar bonzinho, quietinho, falou do Cid Moreira, mas eu achei que ele sentiu a rejeição, o excesso de rejeição, e quis começar o debate quando tem uma audiência muito alta. Não é brincadeira, 10 horas da noite depois da novela na Globo, né? Então, ele quis começar assim, mostrando que ele pode também ser um rapaz tranquilo. Só que ele não sabe fazer esse papel. Aí ele estava ali se contendo, ele estava preso, meio gaguejante. Eu achei que ele sentiu a rejeição e sentiu o fato de estar na Globo, que tem um peso. Acho que ele olhou assim e falou, pô, é o Trali que está ali,
né? É o estúdio da TV Globo? Será que eu estou aqui mesmo? Será que eu tenho esse peso? Será que eu consigo? Então eu tenho que me conter. Eu senti que ele estava assim, a cabeça dele não estava com uma concentração legal no começo. Ele não estava sendo autêntico como ele foi das outras vezes. Então, minha primeira avaliação, começou mal o Pablo Marçal. Os primeiros 2 blocos ele foi mal. Segundo ponto, Nunes, inexpressivo, prefeito de São Paulo. E não conseguia concatenar as ideias, não conseguia, sabe, não tem peso, não dá peso para a fala dele. Você fala, o que ele está falando? Sabe, fraco. Para mim, o mais fraco, mais do que o da Atena até, o Ricardo Nunes. O Boulos foi bem, não achei que foi ótimo, assim, mas foi bem, foi firme. E o ponto, a surpresa do debate foi esse exame toxicológico que ele levou para desfazer qualquer jogada, qualquer manobra, qualquer surpresinha que o Pablo Marçal pudesse oferecer nesse debate da Globo. E a Tabata, como sempre, a mais leve. Ela parecia que estava assim, olha, tranquila, bem. Não tem tanta chance de ganhar também. Eu lembro que o Serra uma vez falou isso para o Plínio de Arruda Sampaio no debate. Aí, Plínio, você está do jeito que você gosta, né? Responsabilidade nenhuma. E o Plínio deitava e rolava nos debates. O Plínio brilhava, né? Brilhava, porque ele sabia que não ia ganhar. Então, podia falar realmente do jeito que ele queria. A Tabata, eu achei que tem isso. Como ela tem ali 10%, 11%, ela já estava se sentindo vitoriosa, porque ela sai maior desta eleição. O Boulos tem responsabilidade, porque deve estar no segundo turno, tudo indica. E foi bem, achei que foi bem no debate. Você tem alguma outra impressão, assim, primeira que você queira trazer? Eu acho que foi muito forte o ponto que o Boulos inverte e o Boulos deixa o Marçal incomodado. Tipo, quem manda aqui sou eu. Eu seria o prefeito. Sabe? De não ficar mais daquela coisa. Esse cara pode... Ele manda na dramaturgia dos nossos encontros. Quem manda agora nos nossos encontros sou eu. O Boulos, você passou eu acho que o Boulos, quando inverte aquela coisa e sente que o Marçal está nervoso, sentiu o cenário da Globo, sentiu a rejeição e fica completamente perdidaço quando é fustigado ali. O Boulos diz, aqui só tem vaidade, o Marçal é só vaidade. É só vaidade, nada mais. Ele matou. Que é só vaidade. É isso. E aí o Marçal quis responder. Eu achei que pela primeira vez, boa, Chico, o Boulos é que entrou na cabeça do Marçal, em vez do Marçal, que sempre entrava na cabeça dos outros. Né? Não vou, o Boulos saiu daquela coisa do paz e amor, que era o tempo inteiro. Já é o último debate, dá para sair um pouco e deixar o cara na corda. E mostrar autoridade. Agora também mostrou que o embate é dos dois, né? Não é mais... Pareceu o Ricardo Nunes fora do jogo. Pareceu, né? A imagem do debate é que ele está ali na turma do Datena. Ficou parecendo. E adeus. Pode até ser Mas tem jogo, claro. Mas o debate mostra ele totalmente ali tomando aquele cafezinho frio numa esquina sem ninguém balançando a bandeira. Tá feia a coisa. Aliás, na porta da TV Globo havia 2 grupos ali de eleitores. Do Marçal, que ele convocou pela internet, e do Boulos, a militância mais de esquerda. Até o nosso colega Luiz Carlos Azenha, da revista Fórum, teve lá, fez o registro, mostrou. E outras pessoas também mostraram, mas eu vi ali o registro feito pelo Azenha. O Nunes eu não vi gente dele. Então é um candidato que não empolga, né? Não empolga, como a gente vem dizendo ao longo do tempo. E como é que será que as pesquisas qualitativas viram o debate da Globo? Matéria do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, bem interessante. O Estadão acompanhou uma quali. Você sabe o que é quali, né? São pesquisas que não é para saber número de votos, proporção de votos. É assim, você põe 15, 20 pessoas numa sala e aí vai olhando, observando a reação delas a cada fala dos candidatos. Vamos colocar aqui na tela a matéria do Estadão, a manchete do Estadão, que acompanhou uma pesquisa qualitativa de um cientista político. E qual foi o resumo? Olha, Estadão, hein? Marçal rejeitado, Nunes sem empolgar e Boulos com voto estabilizado. Matéria que traduz o que apareceu ali depois do debate. A reação dos eleitores ao debate, uma pesquisa feita pelo Instituto Travessia, foi a pedido do Estadão, o repórter acompanhou a quali. Vamos dar uma resumida no que diz a reportagem? Feita pela Bianca Gomes e o Zeca Ferreira, são os repórteres, mas a quali foi organizada pelo Renato Dorgan, CEO do Travessia, que é um instituto de pesquisas qualitativas. O Estadão acompanhou essa dinâmica, 16 pessoas com idade entre 25 e 65 anos, classes B1, B2, C1,
proporção de eleitores levou em conta os resultados das pesquisas mais recentes. Então, dos 16, 3 ou 4 mais para o Boulos, 3 ou 4 mais para o Nunes, 3 ou 4 mais para o Marçal, né? E foram distribuindo assim na sala. Vamos ver os resultados que a manchete já resumiu um pouco. Mas o que apareceu? O que os eleitores falaram ao longo do debate? Que isso é ali na hora, hein? Vai rolando o debate e os eleitores vão falando. A fragilidade do eleitorado de Nunes e a alta rejeição de Marçal ficaram evidentes durante o debate. O prefeito não conseguiu se destacar em nenhum momento. Olha só como é forte isso. E falhou em empolgar até mesmo seus próprios apoiadores. Então, gente que já entrou na sala ali, dizendo, eu gosto do Nunes. Não empolgou. Que frequentemente flertavam com outros candidatos. Então, ele sai do debate mais fraco do que ele entra, segundo a pesquisa qualitativa. Em nenhuma de suas falas do Nunes, houve uma onda de apoio expressiva. As demonstrações de aprovação com cartão verde, que as pessoas levantavam o verde quando gostam, o vermelho quando não gostam, foram pontuais e isoladas. Vamos dar uma olhadinha na próxima página. Então, isso aqui mostra o que aconteceu com o Nunes ao longo do debate. Vamos para a próxima? De outro lado, o problema do Marçal é outro, ele até empolga, só que ele também gera muita rejeição. É a rejeição. Assim que o ex-coach aparece na tela, uma onda espontânea de cartões vermelhos se ergueu. Então você imagina 16 pessoas numa sala assistindo ali o debate, começa a falar o Marçal, todo mundo... cara já cartão vermelho. Vermelho para ele. Então é um cara rejeitado por muita gente. Tem 3 ou 4 que apoiam e os outros todos detestam. Isso ficou muito forte. Ele desperta emoções, é quem mais desperta emoções. Neste caso, emoções negativas, diz a reportagem do Estadão. Logo no início da sua fala, ao lamentar a morte do Cid Moreira, porque o Marçal quis falar, né? Fazer uma média Fazer com uma a média casa, com a Globo. né? Uma eleitora comentou em tom de brincadeira. Ele é o marqueteiro dele mesmo, que ele vai sacando essas coisas assim na hora. Quando o influenciador falou, faz o M, outro eleitor retrucou, sai fora. E 9 cartões vermelhos se levantaram. Olha, 16 pessoas na sala, 9 levantaram o cartão vermelho para o Marçal. É forte, né? Esse, assim, é forte. É mais do que o que os números dizem. Sim. Né? Não, mas ele está com 51, 52 de rejeição, 9 em 16. 9, 18, um pouquinho mais só. Um pouquinho mais. Vamos para o próximo trecho aqui, dessa matéria do Estadão. Marçal terminou o debate com o apoio de apenas um dos seus 3 eleitores. Então, quando começou dentro da sala, tinha 3 que eram Marçal. Terminou o debate, só um desses falou, eu estou confiante em votar mesmo no Marçal. Os outros 2 acabaram o debate se declarando indecisos. E olha o que dizem. Abre aspas para um dos eleitores. O Marçal vive num mundo fantasioso, criticou uma eleitora. Aí, quando o Marçal fica falando dos Estados Unidos, ele falou várias vezes, eu vou usar uma regra de trânsito dos Estados Unidos. Uma eleitora diz, não dá para comparar os 2 países, são realidades muito diferentes. Então, o povo é bem pé no chão, viu, gente? O povo brasileiro, principalmente o povo mais simples, não quer confusão, não quer gente que fica fazendo esse tipo de agito, né? Algumas propostas de Marçal chegaram a ser vistas como cômicas. Essa história de fazer teleférico, né? Essas coisas assim. A maioria dos eleitores não só desaprovou a ideia do teleférico, como até riu quando o ex-coach a mencionou. É legal a gente ter esse retorno, né? Não, muito bom esse. Pesquisa qualitativa. Vamos para mais um trecho? Acho que agora vai falar do Boulos. É o trecho que fala do Boulos. Guilherme Boulos teve bom desempenho no grupo. Gente, isso aqui é o Estadão, então o Estadão não gosta do Boulos, né? O repórter cumpriu o seu papel, os 2 repórteres foram lá e relataram o que viram. Né? Chega a odiar a esquerda, vamos falar... os donos, né? Mas ali os jornalistas... Não, o jornalista é outra coisa, os repórteres estão fazendo seu bom trabalho. Seu bom trabalho. O Boulos, no segundo bloco, em que falou sobre a importância da cultura e citou a expansão de escolas em tempo integral, o candidato do PSOL foi o mais bem avaliado, com 7 eleitores considerando sua performance a melhor. O líder sem teto conseguiu mobilizar até eleitores de Nunes, Marina Helena e Datena ao mencionar as filas para exames e consultas e a falta de remédio na rede municipal. É aquilo que a gente vem falando. O Datena, o Boulos sobe na campanha quando ele fala do poupa-tempo da saúde. É uma ideia muito boa e as pessoas estão querendo isso, organizar o atendimento de saúde. A impressão que dá é São Paulo é uma cidade que tem orçamento para estar melhor do que está. Falta organização, falta um lugar em que você vai e resolva, faça os exames. Não demore 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para fazer exame. E aí o Boulos falou e as pessoas gostaram do que ouviram. Esse é o resumo da parte do Boulos. Tem mais um trechinho ou será que acabou a parte do Estadão aqui? Vamos ver. Vamos próximo. Resumo.
Boulos cristalizou ainda mais o seu voto, mas segue sem conseguir furar tanto a sua bolha de eleitores. Nunes passou o tempo todo nas cordas, diz o Estadão, se defendendo. Ele é visto como um político convencional. É isso. Já Marçal é visto como alguém fora da normalidade. Então você tem o Nunes convencional, o Marçal fora da normalidade e o Boulos com boas propostas, mas com alguma desconfiança ainda em relação a ele. Sim. Acho que esse é o resumo que a gente pode trazer aqui desse grupo de pesquisa qualitativa. O nosso colega Renato Rovai, da revista Fórum, também escreveu sobre o debate. Eu queria trazer aqui um resumo. Agora é a próxima, olha aqui. Manchete da Fórum, do blog do Rovai. Pesquisas Qualis apontam Boulos como vencedor do debate na Globo. E não é exagero nenhum, a gente acabou de ver na matéria do Estadão, dizendo que o Boulos foi considerado, foi bem avaliado na Quali. A Fórum teve acesso a informações de algumas dessas pesquisas. Vamos dar alguns resumos aqui, alguns parágrafos do que apurou o Rovai. Ele conversou com gente que fez... Não é a mesma Quali do Estadão, são outras. A campanha do Boulos tem Quali, a campanha do Nunes tem Quali, a campanha do Marçal certamente deve ter também. A Fórum teve acesso, e em todas elas, com grupos diferentes, o melhor desempenho foi considerado de Guilherme Boulos. Tabata também se destacou. Marçal agradou ao seu eleitorado nos 2 blocos finais. Quando ele vira Marçal. Quando ele virou Marçal, exatamente. Então bateu com o que eu falei aqui no começo. Ele estava tenso, parecia um animal assim enjaulado, porque ele não estava sendo autêntico no começo. Não conseguia dizer uma frase completa, né? Nada, não tinha uma frase que ele conseguisse pronunciar direito. Nada. E aí ele só agradou o eleitorado dele quando ele foi para a pancadaria verbal nos 2 blocos finais, mas daí não amplia. Ele só agrada, ele dá, como é que é? Sangue para as piranhas. Ele dá um conforto mental ali a quem o acompanha, né? Para quem já está esperando aquilo dele. Essa é uma das avaliações. Vamos para a próxima página aqui. A Fórum também olhando aqui as pesquisas qualitativas. Aí uma outra qualitativa, só com eleitores de classe C e D do Ricardo Nunes, mas que ainda estão indecisos. São pessoas que se declaram Nunes, mas que ainda estão indecisos e podem mudar o voto. Ao final, ele foi considerado o melhor no confronto por apenas uma eleitora dentre 20 que estavam nesta sala. Olha só. É grave. Gravíssimo. Ele sai do debate mais afundado, o Ricardo Nunes. Só a máquina pode salvar o Nunes. Se depender do que ele fez ontem na Globo, ele já está fora do segundo turno. É a minha avaliação. Vamos esperar. E bate com o que está aqui nesta Quali. Por último, uma outra página, um outro parágrafo aqui da Fórum. O exame toxicológico de Boulos foi avaliado como ponto alto, ponto fora da curva, assim, algo surpreendente que aconteceu no debate. Por quê? Vamos relembrar? O Marçal, gente, insinuou lá no começo da campanha que ia trazer ao longo da campanha provas de que o Boulos é usuário de droga. Imagina, olha a irresponsabilidade disso. Ficou o tempo todo. E muita gente achou que ele fosse trazer uma surpresinha agora no debate da Globo. A Folha já tinha desmontado essa história, né, ao demonstrar que tem um homônimo do Boulos, esse sim, que foi preso portando maconha, me parece, né? Um cara que é até candidato a vereador hoje em dia. Vereador do Nunes. Do Nunes. Mas que usou maconha lá quando Ela até assumiu, coisa de juventude, né? Não tinha nada... Não tinha nada demais. Então o Boulos, para evitar qualquer coisa, foi para o contra-ataque e já mostrou logo, olha, fiz o exame, né? A grande arma dele foi ter mostrado este exame. Mostrou o laudo de um exame toxicológico no Instituto Fleury, que mostra que isso não é verdade, e desafiou o Marçal a fazer o mesmo teste. Daqui a pouco nós vamos ver o Marçal no debate. O Marçal está precisando passar por um antidoping, eu acho. Precisa. Em alguns momentos. Seria interessante. Marçal, você consegue mostrar um exame como esse aqui que o Boulos mostrou? Porque eu estou achando que o Marçal, em alguns momentos, está meio fora da casinha. Não sei. Né? O Boulos mostrou, o Marçal ainda não mostrou. Nos grupos de Quali, este foi considerado o ponto alto do debate e deve ser algo comentado nas ruas nesses últimos dias antes da eleição. Chico, isso aqui é um resumo. Porque, olha, Rodrigo, foi uma coisa maluca, desproposital do Marçal ao acusar essa coisa de cocaína no Boulos, mas pegou. Teve um efeito ruim para a campanha. Tinha cenas que o pessoal da campanha do Boulos conta de uma carreata assim, do Boulos e passava um motoboy, fazia o gesto de cheirador para o Boulos. Sim. Então, marcou. E dava uma desmoralizada. Dava uma desmoralizada. Então, isso foi importante responder isso da maneira que o Boulos respondeu.
tinha uma dúvida na população mais simples de que isso pudesse ser verdade. E esse teste, que você vai dizer, mas por que mostrar um teste assim, um teste do Laboratório Fleury, inclusive, dá para ver na hora do Fleury. quando ele mostra o documento. Por que mostrar isso? Por que se arvorar a mostrar? Por isso, ficou essa marca ali na cabeça do eleitor, na cabeça do eleitor de periferia, ficou essa mancha muito usada pelo Marçal, até ontem. E acho que o debate da Globo, que tem uma audiência grande, foi um momento bom para o Boulos. De responder, olha, isso é cascata, isso é mentira, tá aqui. Cadê o seu? Exatamente, fica faltando o Marçal mostrar o exame dele, mostrar que o braço dele ali não é gesso cenográfico, etc, etc. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar, hein? O Marçal virou o símbolo dessa eleição, de uma eleição marcada por violência, por essa história de dar dinheiro, oferecer dinheiro para as pessoas. O Marçal, né, aquele paga pelos cortes na internet, nós vamos mostrar daqui a pouco. Olha, apreensão de dinheiro pelo Brasil inteiro. O Marçal é a face mais visível desse estilo de fazer política na base da violência verbal e física, da violência psicológica, da mentira e dinheiro para todo lado. Vamos já voltar nesse tema. A nossa produção separou aqui várias imagens dessas apreensões feitas pela Polícia Federal. Vamos falar também de debate, de campanha e de disputa eleitoral em outras cidades brasileiras. Chico, em relação à Tabata, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o debate de São Paulo. Eu achei que ela, mais uma vez, se saiu muito bem, né? Inclusive as pesquisas qualitativas. Tem um momento que ela dá ali uma espetada no Boulos, né? Tentando pegar o que seriam as incoerências do Boulos, o que o partido pensa de um jeito e o candidato pensa de outro. Eu acho que não são coisas muito populares, nem fáceis de explicar no debate. Não pegou, você não sabe qual foi aquele assunto naquela hora. Entendi. Pergunte ela, você lembra do qual foi o assunto? Ninguém lembra. Mas passa para o eleitorado que ela é diferente. Que ela é diferente dele. Então ela vendeu ali para futuras eleições o peixe dela. Depois o Marçal e o Nunes ficam usando, Boulos, como a Tabata falou, você está errado. Mas eles também não sabiam quais temas a Tabata tinha atacado ele. Não são temas populares. Era a opinião do pessoal sobre coisas que eu não me lembro também. Isso. Então, não pegou. Mas ela tentou marcar uma posição que eu não sou de esquerda nem de direita. Quando ela diz o tempo inteiro, vou trabalhar com Tarcísio, vou trabalhar com Lula, eu pego coisas boas da esquerda e da direita, ela quis vender uma coisa, aí sim, é uma coisa muito popular. Eu não sou de esquerda, não sou de direita. Que é algo assim que as pesquisas mostram que tem muita gente cansado dessa disputa, né? Mas eu acho que não, eu acho que a maioria do povo brasileiro está ainda nessa polarização. Chico, tá sim. A Cristina Serra está chegando aqui para conversar com a gente, para a gente continuar no tema dos debates. Cris, bem-vinda. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo, Chico, todo mundo que nos acompanha. Eu estava aqui ouvindo vocês, doida para entrar nessa conversa. Vamos trazer. Que bom que você chegou. Muito bom, Cris. A nossa produção separou, acho que é o caso, né, produção, da gente passar alguns trechos aqui que a gente já comentou bastante. Tem alguns trechos, olha, por exemplo, Cris, o Chico comentou que pela primeira vez viu o coach saindo do sério com uma fala do Boulos, inverteu-se o jogo. Vamos ver esse trecho? O Boulos tirou o Marçal do sério quando disse que não tinha nada no olhar dele a não ser vaidade. Frase forte, vamos lá. Quer tirar a onda aqui no debate? Quer falar que eu tenho olhar de vaidoso, igual você usou? Tava indo tudo tão bem. Você quer fazer gracinha, Boulos? Se você quiser fazer gracinha, me chama e vota no 28. Agora o lobo tá aparecendo por trás da pele de cordeiro. Tava demorando, mas apareceu. Cris, o que você achou, hein? Eu achei uma estratégia brilhante do Boulos, que provocou o Marçal de propósito para tirá-lo desse figurino que não convence ninguém de bom moço. Porque, assim, se você pega o Marçal do primeiro debate e pega o Marçal de ontem, são dois personagens completamente diferentes. Sendo que o verdadeiro é o do primeiro debate, né? O cara da baixaria,
da grosseria, né, da apelação, da mentira, das fake news. E ontem ele foi muito bem preparadinho, né? Deve ter feito aí um exercício, deve ter ensaiado isso antes para se mostrar lá como um bom moço, né? Jogando pelas regras democráticas do debate e tudo mais. E aí o Boulos joga ali um verde para colher maduro, que era o que ele queria, né? Que o Pablo Marçal mostrasse quem ele realmente é, né? Deixando ele nervoso, né? Para se mostrar verdadeiramente quem é. Então, acho que nesse sentido foi uma estratégia bem sucedida do Boulos, porque é isso que faz a rejeição do Marçal aumentar. Quando ele se mostra assim, né, com essas frases mais grosseiras e tudo mais, isso faz a rejeição do Marçal aumentar, e acho que a estratégia do Boulos foi nesse sentido, tanto que ele fala, agora sim, né, o lobo em pele de cordeiro está mostrando quem é verdadeiramente. E eu queria só comentar também que eu achei o desempenho do Boulos neste debate, ao longo da campanha, ele teve bons momentos, teve uns melhores, outros piores, quando caiu em algumas provocações, mas nesse debate de ontem e no outro que teve antes, que eu não lembro agora onde foi, a gente foi o do UOL, Folha UOL. Folha UOL. Isso. O Boulos, do meu ponto de vista, teve um excelente desempenho, né? Porque o Boulos consegue falar das propostas, das ideias dele, ideias que são viáveis, consegue fazer isso dentro de uma visão política que é importante passar, porque você não pode despolitizar o debate, né? Uhum. Ele fala do apoio do Lula e fala tudo com muita clareza e dentro do tempo consegue terminar o raciocínio. Sim. Eu achei ontem o Boulos especialmente com um desempenho de fato de gente grande, de candidato grande. Também sabe? achei, Cris, assim, consistente, né, Chico? A gente está falando assim, com consistência, né? Então, trouxe esse peso realmente para a campanha. Ele foi melhorando, parece, ao longo da campanha. Olha, Cristina e Chico, a gente falou aqui na abertura, mas não mostrou esse trecho. O Marçal prometeu ao longo da campanha que apresentaria no debate da Globo provas de que o Boulos seria usuário de drogas. Mas além de não ter cumprido a promessa, ele ainda se deparou com o Boulos invertendo o jogo. Vamos ver? Quem acompanhou os outros debates e viu a campanha toda, viu qual é o jogo do Marçal. Ele mente de maneira descarada. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. Tentou fazer isso no debate passado, usando uma passagem que eu tive na minha adolescência de depressão e querendo associar isso ao uso de droga. É falta de limites. Esse cara não tem moral, não tem ética, por isso age dessa forma. E agora tenta se colocar com, me perdoe, me desculpe. É assim que age. É um lobo em pele de cordeiro. Mas para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, está aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico Candidato. também. Faça o psicotécnico, Chico. Aproveita o embalo e faz também o outro exame que você precisa bastante. Eu acho que esse teste, ele serviria no caso de qualquer nova acusação mentirosa também. Eu acho que se o Marçal traz qualquer coisa do gênero, já está ali o Boulos com o papel na mão do laboratório Fleury para provar para a população que não usa droga, muito pelo contrário, que está limpo e está aqui. Eu acho que ali já era um documento preventivo. Sim. Vai o cara resolve chegar com uma mentira, que eu acho que talvez ele levasse para... É porque ele gastou o Boulos desarmou ele no debate do UOL. Talvez ele estivesse com aquela documentação do Hospital do Servidor, que é citado no debate do UOL, que é essa internação do Boulos por depressão.
Talvez fosse isso que seria levado ontem para provar que aquele quadro de depressão era por conta do uso de drogas. O que se fala nos bastidores da campanha é isso. É que seria ali o laudo de internação seria usado como, tá vendo? Usa cocaína, ficou deprimido, baixou no hospital quando tinha 19 anos. E foi há 30 anos atrás. Então, mas é provável que é o que se usado, esse laudo do hospital do servidor, que até o UOL aproveitou o embalo, fez uma matéria ontem com esse laudo, que naturalmente deve ter sido fornecido pelo Pablo Marçal. Bom, o Bolo já adiantou essa questão. A Tabata, vamos trazer aqui a Tabata, depois eu devolvo aqui também para a Cristina Serra falar mais um pouquinho. Nós temos um trecho em que a Tabata foi para cima do ex-coach, que aparece em tudo que é debate com esse gesso no braço, desde o episódio da cadeirada do Datena. Vamos ver. Que ele está há semanas atacando cada um de nós, trazendo mentiras, mas aí para a gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem está há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Então, quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos. A Tabata já estava se divertindo aí, né, nessa altura. Ela já estava completamente relaxada e já... Gesso cenográfico é muito bom, né? Porque é isso mesmo, né? Tudo ali é armação, tudo é mentira, tudo é falso, né? O Boulos, vocês estavam falando do documento que ele levou, que até nem podia, né, mostrar nada, o César Tralli, que era o mediador, chamou a atenção dele, mas ele fez bem, até porque a visibilidade do debate da Globo é muito grande, né? Tem um alcance de audiência muito relevante. Então, ele já aproveitou aquele momento para explicar a situação. Se ele ficasse esperando acontecer o adversário falar alguma coisa, talvez ele não tivesse tempo de se explicar. Exato. Né? Porque agora tem mais, não pode mais fazer campanha, acabou a programação, a propaganda na TV. Então, ele foi, de fato, ele foi muito bem preparado, com estratégia para todos os candidatos, enfim, os mais, os competidores diretos dele. E ligando agora Tabata e Boulos, a Tabata teve bons momentos na campanha, o enfrentamento dela com o Marçal, né, mostrando as conexões criminosas dele, isso foi um bom momento da estratégia dela de campanha, mas acho que é um caminho perigoso, digamos assim, quando ela cobra incoerências, o que ela considera incoerências do Boulos, posições que ele tinha com relação a alguns assuntos e que ele mudou. Até porque é natural que as pessoas mudem, sim, de opinião, ou essas opiniões se tornem mais nuançadas, né? Em função da própria experiência de vida das pessoas. Todos nós aqui já tivemos opiniões sobre alguns assuntos em algum momento das nossas vidas que nós mudamos, ou a gente vai calibrando em função de vivências, do que a gente vê, enfim, de uma série de coisas, né? E ela fica, então, apontando o que ela considera essas incoerências nele, que ele responde muito bem, né? Me parece, assim, a resposta dele é muito convincente e sem atacá-la, né? O que indica claramente que, em algum momento, ele espera atraí-la, né, no segundo turno, enfim, mas que ele vê a Tabata como uma aliada em potencial, por isso ele não tem uma postura beligerante em relação a ela, e ela, em alguns momentos, assume isso, essa postura em relação ao Boulos, né? Inclusive, foi mencionada tanto pelo Nunes quanto pelo Marçal, né? Eles aproveitaram essa fala dela para provocar o Boulos, quer dizer, acho que é desnecessário isso, a Tabata realmente acho que ela não precisa disso. Olha, eu queria também falar do debate do Rio de Janeiro, mas antes, só para completar aqui a parte de São Paulo, né? Agora já fora do debate, um grupo de paulistanos, diferentes áreas de atuação, lançou um site que compila as denúncias contra o Pablo Marçal. Está com cara já de segundo turno isso aqui. Né? As denúncias contra o Pablo Marçal. Vamos colocar aí na tela a capa deste site, que foi organizado por alguns
cidadãos, é o Dossiê Marçal, um levantamento completo do que esses cidadãos consideram as falcatruas de Pablo Marçal e os seus problemas com a lei, condenações, crimes financeiros, crimes contra a vida, crimes eleitorais. O site apresenta esse histórico criminal, elenca, por exemplo, a condenação por furto qualificado, aquelas investigações que aconteceram em Goiás, suposta ligação com o PCC para financiamento de campanha, dinheiro em Angola. O grupo que lançou o site é denominado Não Faz o M, é o nome do grupo. Para quem ficou interessado, o site é Dossiê Marçal, sem o C cedilha, né? dossiemarcal.com. Esse é o site lançado aqui em São Paulo, para mim já com cara de segundo turno. É um material muito bom, assim, não tem assim uma baita novidade, mas tem uma compilação de tudo que foi falado durante a eleição, muito bem organizado, por que ele é condenado lá em Goiás, no caso do roubo dos velhinhos, aquela quadrilha, quantos dias ficou preso, como é que ele conseguiu sair, ele saiu da cadeia porque ele dedurou o amigo, aí ele sai da cadeia, fez uma espécie de delação premiada, mas conta a história do rapaz inteira. É muito bom para quem ainda desconhece quem é esse sujeito. Muito bem, então fica Rodrigo, aí. Rodrigo e Chico, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, aproveitando isso, que legal que tem esse site, porque a coisa que mais me preocupa nessa campanha eleitoral para prefeitos, especialmente a campanha de São Paulo, que, por motivos óbvios, né, todos nós sabemos, é a mais importante no Brasil. É, de fato, a mais importante. A eleição municipal em São Paulo, ela passou a ter uma importância que a gente precisa mesmo prestar atenção e, enfim. O que mais me preocupa é a maneira, a naturalidade com que esse candidato, Pablo Marçal, foi aceito, incorporado ao noticiário político eleitoral. Ele conseguiu isso. O Marçal hoje é um candidato normal, como qualquer outro, porque ele foi recebido pela mídia, pela grande mídia, né, de braços abertos. Né? A gente comentou isso aqui algumas vezes, no ICL de manhã também. Como ele é um personagem que dá audiência, né, fazendo essa comunicação grotesca, grosseira, agressiva e mentirosa e criminosa, por isso mesmo é criminosa, né, ele dá audiência e foi amplamente recepcionado pelos veículos, que inclusive não são obrigados a convidá-lo a participar, por causa da cláusula de barreira para o partido dele. Resultado é que hoje nós estamos praticamente encerrando a campanha eleitoral no primeiro turno e ele, Pablo Marçal, um candidato com evidentes conexões criminosas, se tornou um candidato como qualquer outro. Né? Isto deve-se, em grande parte, à atuação da mídia brasileira, que recepcionou essa excrescência, esse candidato extremista, né? Recepcionou, deu abrigo, acolheu generosamente, né? De tal forma que hoje em dia é um candidato do jogo democrático, coisa que ele não é, mas ele passou a ter esta imagem. Este é um saldo dessa campanha eleitoral muito ruim para a democracia, muito, muito ruim, que nós precisamos combater. Muito bem. Boa, não, Cris, sobre isso, a agência pública tem hoje uma matéria muito interessante, fazendo um levantamento de como o jornalismo declaratório ajudou o Marçal na campanha. O jornalismo declaratório é aquele que o jornal, o meio de comunicação, escolhe uma fala do candidato e coloca lá sem questionamento nenhum. Na base do afirmou Marçal, disse Marçal, declarou Marçal, daí o jornalismo declaratório. E é absurdo. Tem, inclusive, a participação, o estudo do nosso Pedro Barcela. Ele ajudou nessa contabilidade. É imoral de como esse tipo de matéria ajudou a normalizar. Talvez seja uma certa nostalgia em relação ao Bolsonaro, saudade do Bolsonaro. Então chegou um mais maluco, a imprensa abraçou. É isso, abraçou, normalizou
E assim, a nossa avaliação é de que a maior probabilidade hoje é um segundo turno Boulos em São Paulo, né? A maior probabilidade pelas pesquisas e pelo desempenho pífio do Nunes ontem no debate. Se ele precisava do debate para dar um empurrão para a campanha dele, deu tudo errado, né? Não que o Marçal tenha saído muito forte, mas o Nunes saiu mais fraco ainda para essa reta final. Vamos ver, está embolado, mas eu diria que hoje tem uma tendência maior para o Marçal do que para o Nunes. Só um detalhe ainda sobre a participação do Nunes. Você lembra naquela hora que falam do PCC, do cunhado do funcionário que tem ligações com o PCC? Que é ex-cunhado do Marcos. Do Departamento de Obras da Prefeitura, que ele tenta fazer um teatro como se não soubesse o nome do Marcola. Que ele fica assim, como é o nome desse rapaz aí que estão citando e tal? Fica muito feio, né? O Brasil inteiro, infelizmente, sabe que o chefe do PCC é o Marcola que está preso. Mas olha, a gente falou bastante aqui do debate de São Paulo, porque é o que a Cris não vive, não mora em São Paulo, mas ela mesmo resumiu. O Brasil inteiro está atento, não só pelo peso político de São Paulo, mas por causa desse personagem que acabou simbolizando um tipo de campanha violenta, né, um tipo de campanha perigosa para a democracia brasileira. Mas o Rio de Janeiro ontem teve debate, aliás, foi em mais de 50 cidades houve debate ontem na Globo. No Rio de Janeiro vimos o Alexandre Ramagem se esforçando, né, claro, na esperança de chegar ao segundo turno com o Eduardo Paes. O Ramagem fez um contorcionismo retórico ao buscar vincular a imagem dele ao Bolsonaro e, ao mesmo tempo, negar a relação dele com o Cláudio Castro. Vamos assistir um trecho, depois a Cris e o Chico comentam aqui com a gente. Vamos lá. Eu não tenho padrinho Cláudio Castro. Minha liderança política se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele que tem a confiança em mim, ele que me escolheu. Cláudio Castro soube pela imprensa da minha indicação à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu estou há 2 anos na política. Eu sou delegado de Polícia Federal de carreira. Então, negou o Cláudio Castro, antes do Galo cantar, negou o Cláudio Castro 3 vezes. Exatamente, porque ficou sujeira total. Como é que ele pode manter o discurso dele de vou mudar tudo na segurança pública do Rio, se ele é apoiado, se o padrinho dele é também o Cláudio Castro? Então, ele teria que jogar alguma coisa nesse debate, né, Cris? E aí, tenta se afastar do governador, e abraça o padrinho Jair. Abraçar o padrinho, Cris, é o óbvio, né? Até porque, de fato, é o padrinho. Agora, se afastar do Cláudio Castro, você acha que cola isso? E você tem algum outro ponto que você gostaria de destacar do debate no Rio de Janeiro? Muda alguma coisa? Tem alguma esperança para o Ramagem de ter um segundo turno contra o Eduardo Paes? Acho difícil. Acho que o Eduardo Paes, embora ele tenha perdido a vantagem que ele tinha, né, há um tempo atrás, acho que ele ainda tem, sim, chance de ganhar no primeiro turno. Mas, enfim, né, a gente sabe, hoje em dia sempre pode ter alguma surpresa ali, porque cada vez mais a gente vê, sobretudo nas metrópoles, o eleitor decidindo ali, na fila, né, indo votar. Né? E a gente sabe que a extrema-direita é muito boa na boca de urna digital. Né? A esquerda já foi muito boa de boca de urna quando ela era real, física, né? Agora, a boca de urna é digital e a extrema-direita é muito boa nisso. Mas, enfim, como você disse, esse contorcionismo do Ramagem é porque o Cláudio Castro também não é lá um governador muito bem avaliado. Não sei exatamente os índices, mas ele não é um governador bem avaliado. Então, ele quer manter uma certa distância ou mostrar uma certa independência. E, de fato, quem é o padrinho dele é Bolsonaro. O Rio de Janeiro é berço do bolsonarismo, então ele acha que é uma estratégia mais acertada se vincular ao Bolsonaro, sem dúvida. Agora, o Eduardo Paes e o Ramagem estão disputando muito o eleitorado evangélico. Né? O Paes, inclusive, acho que boa parte dessa dianteira dele, né, se deve a um arco bastante amplo de alianças que ele conseguiu criar, né, mas as alianças que ele fez com setores evangélicos, via Otônio de Paula, um deputado federal bolsonarista, raiz também, mas que o Eduardo Paes soube atrair para o seu entorno, né? Claro, com vantagens, etc. Enfim. Por outro lado, o Ramagem, enfatizando o apoio do Bolsonaro,
ele está disputando o eleitorado evangélico, que todo mundo sabe que no Rio de Janeiro, né, é bolsonarista. Então, a disputa deles é bem nesse setor que cada vez mais é decisivo no resultado das eleições, os evangélicos especificamente. Muito bem, vamos acompanhar, faltam só 2 dias. Mais provável é que o Rio de Janeiro, assim como o Recife, liquide a eleição já no primeiro turno. Vamos falar dessa reta final. Sai pesquisa, debate e entra página policial na boca da urna aqui no Brasil, né? As operações da Polícia Federal, apreensão de dinheiro. Olha, pelo Brasil inteiro, a Polícia Federal, especialmente, mobilizada nestas operações. Na véspera da eleição, a polícia lançou uma série de operações para combater o crime eleitoral em várias partes do Brasil. Foi apreendido dinheiro vivo, foi apreendido também cesta básica em cidades do estado de São Paulo, do estado da Bahia, Sergipe, Ceará. A PF informa que ao longo do primeiro turno apreendeu mais de 11 milhões de reais em espécie, Brasil afora. É um festival de dinheiro vivo, para lá e para cá, Chico. A maior apreensão essa semana aconteceu no Rio de Janeiro. Ah, aí você fica pensando, foi na Baixada Fluminense, onde é que foi? Adivinha onde é que foi? Eu até estava aqui atrás. Ah, eu sei, hein? Na Barra da Tijuca. Apreendidos 1.800.000 reais dentro de um carro. A PF não informou até agora qual é o candidato. Devia informar, né? Tá a fotografia, a gente pode colocar a fotografia aí desta apreensão? Qual o partido e tal, seria interessante, né? Era a primeira, né? Aquela operação, a primeira foto da PF, que eu acho que é a da Barra da Tijuca, né? A apreensão no Rio de Janeiro, essa aí, ó. Provavelmente para compra de voto. Olha como é que os caras levam o dinheiro, Chico? Caixa de papelão? Caixa de, até o nome, amaciante de roupa. É para amaciar o eleitor. Amaciar o voto. E lavar a mão também, né? Vou molhar a sua mão, né? Também tem essa a velha expressão. Olha aí, ó. Dinheiro em caixa de papelão a Polícia Federal pegou no Rio de Janeiro, Cris. E pegou dinheiro também, olha aí, vamos dar uma passada. Em Estância, Sergipe, foram apreendidos 400 mil numa batida numa avenida, né? Em Estância, em Sergipe. Também teve a apreensão de cesta básica em Campina Grande, na Paraíba. 377 cestas que seriam distribuídas. Olha aí a imagem, ó. Isso foi na Paraíba. A PF também não informou de qual candidato, né? Mas operações pelo Brasil inteiro, isso vai chamando a atenção. Moradores, olha, essa aqui também é forte, ó. Moradores e assentados do município de Maragogi, em Alagoas. Maragogi. Estão denunciando o uso da estrutura do INCRA nas eleições para tentativa de comprar voto na região. A revelação é da nossa Heloísa Vilela. Sim. Publicou essa reportagem agora há pouco no site do ICL. Chico Sá. Sim. Estamos falando de uma área, falo do INCRA, que vive sob influência total de um senhor, não sei se vocês conhecem ele, chamado Arthur Lira, deputado por Alagoas, que comanda a Câmara Federal em Brasília. Aí tem vídeo e tudo da matéria da Elo. O Lira casa e batiza no INCRA lá em Alagoas. É uma área que ele não abre mão. Ele nomeou o primo dele, era ex-diretor INCRA, agora é o Júnior Rodrigues Nascimento, mas também do seu grupo político, e aí é uma suspeita de compra de votos dentro de um assentamento, dentro de áreas de assentados. Esses vídeos que foram obtidos, e a Heloísa coloca nessa reportagem que está lá no site, então convido você para ler a reportagem, e eu vi e assisti o vídeo que está lá também na reportagem no site do ICL Notícias, o superintendente do INCRA, Júnior Rodrigues do Nascimento, que o Chico citou. Aparece a imagem que o grupo político deles faz reuniões, 4 reuniões em vários assentamentos, prometendo reforma de casa, kit agrícola, documento de posse de terra aos moradores. E aí a gente fica olhando e falando, isso é lá nos grotões do Brasil. Mas, olha, apuração aqui da nossa equipe. Da nossa equipe aqui. Área Nobre de São Paulo. Eu vou sair, Cris, daí de Maragogi, em Alagoas. Área Nobre de São Paulo. Prédio, condomínio de luxo. Uma das moradoras, o bairro, eu vou dar o nome aqui, que é grande, Higienópolis. O bairro conhecido como o bairro da gente diferenciada. Gente diferenciada. Uma das moradoras do prédio
oferece para uma funcionária de um outro apartamento grana, R$100 na mão, para você votar no 28, no Marçal, no próximo domingo. Tá rolando. Tá rolando. Na classe média paulistana. Tentando comprar o voto de algumas pessoas por aí. Então, esse tipo de ação acontece. Nesse caso, o relato que a gente recebeu foi: peguei os R$100 e vou votar no Boulos. Sim. Eu peguei o dinheiro que me ofereceram e vou votar no Boulos. Porque era uma pessoa consciente ali, né, tinha consciência política, falou isso. Não para receber o dinheiro, guardou ali, mas comentou com seus amigos: olha, meu voto já está decidido. É isso. Então É isso, viva a urna eletrônica e a proibição de entrar com celular na cabine de votação, porque senão essa pessoa que deu os R$100 para essa eleitora, se fosse ainda o voto de papel ou se o celular, se você pudesse entrar com o celular, você poderia filmar em quem você votou para dizer: olha, está aqui, votei, né? Então está pago, né? A compra do voto se efetivou. Então é isso. Hoje, com a votação do jeito que é feita, a pessoa pega o dinheiro, enfim, não estou concordando com isso, mas ela não vai votar no Marçal, vai votar em outro, né? Ou seja, então não se construi aí da compra de voto. Agora, isso tudo que a gente está falando aqui, todos esses casos que você mostrou, né, desde várias cidades do Nordeste até Barra da Tijuca, né, mostra que a gente continua enxugando gelo, né? A legislação aperta, a fiscalização melhora, tanto é que toda essa quantidade aí de dinheiro e cesta básica, isso tudo foi apreendido, mostra que a polícia está atenta, está recebendo as denúncias e está atuando, né? Mas isso que a polícia consegue apreender é a ponta do iceberg, tem muito mais. Infelizmente, eu estava lembrando, enquanto você estava mostrando, Rodrigo, essas situações, estou rindo, mas é uma coisa muito triste. Sim. Né? Mas é que é tão absurdo, às vezes, né, que aí me vem à cabeça Sucupira, sabe? O Dorico Paraguaçu. Eu lembro, uns anos atrás, eu fui cobrir eleições em Roraima. E aí, chegando lá, me alertaram, né? Naquela época que não era tão fácil você ter dinheiro na mão, enfim, você tinha que sacar, né? Hoje você não precisa, né? Tudo é no Pix, enfim. Olha, vai ter feriado bancário. Eu falei: feriado bancário? Aqui, eu não sei se isso acontecia em outros lugares. Eu sei que naquele ano, que já faz algum tempo, aconteceu em Roraima. Não, aqui a justiça determina que as agências bancárias fechem para evitar compra de voto, para evitar que, enfim, candidatos, seus prepostos e tudo mais fossem ao banco sacar grandes quantidades de dinheiro. Era isso, tinha um teto, tinha um limite para sacar. Era isso, não pode sacar a partir de tal valor, que era justamente para impedir que cabos eleitorais, enfim, sacassem grandes quantidades de dinheiro vivo, dinheiro em espécie, para compra de votos nesses últimos dias anteriores à eleição. Então, tinha um limite. Você não pode sacar a partir desse valor. Eu achei estranho. Eu falei: mas como? Por quê? Não, aí me explicaram. Porque era tão escancarada a compra de voto, né, que tinha que ter um limite estabelecido, uma determinação judicial determinando isso. Então, é isso. A gente ainda lida com uma realidade muito ruim, né? As pessoas, muita gente pobre, de fato, vê, inclusive, nessa época de campanha eleitoral, a possibilidade de ganhar um dinheirinho aqui e ali. Isso fala muito, gente, sobre a qualidade da nossa democracia, né? O quanto aí a gente ainda está assim, quantos tijolos a gente ainda precisa colocar na construção desse edifício chamado democracia. Olha, Chico, e não é só compra de votos, só entre aspas, né? Não é só dinheiro apreendido, ameaça física, violência política, né? Esse tipo de coisa que aconteceu em São Paulo com cadeirada dentro do estúdio foi, assim, um momento de maior evidência, mas violência campeando aí Brasil afora, né? A candidata à reeleição no Rio de Janeiro, vereadora Tainá de Paula, do PT, relatou em suas redes que foi vítima de um atentado na noite de ontem, na noite dessa quinta-feira.
Ela teve o carro abordado por 2 homens armados em Vila Isabel, na Zona Norte. Eles dispararam 2 vezes contra o seu carro. Era um carro blindado, ninguém ficou ferido. Foi a segunda ameaça a Tainá este ano. A primeira aconteceu em maio, quando ela foi ameaçada na porta de casa por 2 homens numa moto. A própria vereadora relatou no seu Instagram a agressão de ontem. Daqui a pouco, se possível, nós vamos mostrar. Estamos com um probleminha aqui no nosso computador, na nossa operação, mas daqui a pouco vamos mostrar a postagem. Mas é gravíssimo. A Tainá, quer dizer, perdemos a Marielle, a Tainá é a segunda vez que é ameaçada dessa forma. E o mesmo método, né? A operação do mesmo jeito. Do mesmo jeito da Marielle, colar o carro, atirar. Por pouco não acontece outra tragédia sem limite, né? Já foi grave, mas poderia ser uma tragédia sem limite, né, na história. E no país inteiro, você lembra da eleição de 2022, aquela morte em Curitiba, no Paraná, lá em Foz do Iguaçu. O sujeito que matou, um bolsonarista matou o cara do PT que estava fazendo uma festa infantil. Exatamente. Então vem daí desse entorno do bolsonarismo e se repete, o festival se repete esse ano. É muito grave, Cris. Como eu dizia, uma mulher, a Tainá, uma mulher preta de esquerda, vereadora no Rio de Janeiro, né? Os mesmos elementos da Marielle, sofrendo esse tipo de ameaça. Lembra demais o caso da Marielle e, olha, a gente trata assim, olha, é mais um... Não pode ser normal isso. Tiro no carro da vereadora, candidata à reeleição do PT, Cris. É gravíssimo isso. E você vê essa característica assim, peculiar ultimamente que nos chama a atenção. Você teve o caso da Marielle, a Thalíria Petroni, candidata aqui em Niterói, ela já relatou inúmeras vezes situações muito graves de ameaça, né? Não assim de ser ameaçada com uma arma diretamente, como foi agora, com tiros disparados, como a Tainá reportou, mas a Thalíria enfrenta situações bastante difíceis, com ameaças muito concretas, como ela mesma já comentou algumas vezes. Uma outra candidata negra, enfim. E agora o caso da Tainá. A gente está vendo isso, tudo que a gente está comentando aqui, a gente sabe que sim, eleição no Brasil, sobretudo eleição municipal, elas tendem a ser mais violentas, né? Mas, de fato, nos últimos anos, com o bolsonarismo, isso tomou uma proporção muito maior, né? Esse caso que o Chico lembrou há pouco, em 2022, eleição presidencial, né? Olha. E essa coisa aqui no Rio de Janeiro, que é muito específica, né? Com conteúdo racista, né? Muito evidente, né? Tem candidatos ameaçados, teve candidato a vereador morto, inclusive, esse ano aqui no Rio, mas no caso dessas candidatas, a gente vê um conteúdo, esse componente do racismo muito assinalado, muito exacerbado, e isso precisa de uma resposta das autoridades, né? A gente não pode achar que isso também, novamente, né? A gente vai se acostumando com coisas, né? Que a gente não pode, de fato, naturalizar. Isso exige uma resposta, né, muito rápida, muito pronta das autoridades. Às vezes a gente vê que as autoridades, né, elas têm um tempo assim, muito lento, né, o tempo das autoridades e a vida real. Sim. Bom, mas a Polícia Federal agiu com muita força. Eu não lembro de um outro momento, assim, em véspera de eleição municipal, com tantas apreensões ao mesmo tempo. Enfim, a gente trouxe esse panorama só para mostrar que esse também é um dado, é uma característica desta eleição. Infelizmente, violência e esse tipo de notícia, que não é novo no Brasil, de compra de voto com várias apreensões por parte da Polícia Federal. Cristina Serra, mais uma vez, brigadíssimo pela sua participação aqui às sextas-feiras com a gente no ICL Notícias, segunda edição. Valeu, Cris. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado, Cris. Boa noite. Obrigada, gente. Uma ótima eleição para vocês aí em São Paulo. Eu estou torcendo muito. Por favor. É isso aí. Vamos seguir torcendo. Domingo tem cobertura especial aqui no ICL, a partir de 5 horas da tarde, toda a nossa equipe de jornalistas, vai ter repórter na rua, os analistas todos do ICL e os apresentadores, comentaristas, para acompanhar os resultados e comentar também o resultado eleitoral nos municípios brasileiros. Já vou chamar o Luiz Nassif. Teve mais um caso de violência, acabo de receber também aqui, no Ceará.
Lá no Crato, Chico. No Crato, minha terra, onde eu nasci. Né? Outro dia você estava com a bandeira do Crato aqui. Exatamente. Você não sabia que a bandeira do Crato tem uma referência a Pernambuco, né? Tem, parece referência o sol, né? à Confederação do Equador. Confederação do Equador. Foi aquele movimento ali em 1817, se não me engano, não é isso? A Revolução Pernambucana em 17 e a Confederação um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Olha aí, tá na tela. Candidato a vereador em Crato mata a tiros o pai de outro candidato a vereador. Esse cometeu a violência é um vereador do candidato a vereador do PL. Olha, o pai é o Claudemiro Pereira da Silva, de 47 anos. O filho é o candidato Claudemir Pereira, do Partido Democrata Cristão. É a vítima, né? É a vítima. E quem deu o tiro foi o eletricista José Fernandes de Lima, o Dedé eletricista, ele também candidato a vereador pelo PL. Olha a foto deles aí. Conseguiram prender, tá preso. Esse de camisa clara, então, é o autor dos tiros. Sim. José Fernandes de Lima, o Dedé eletricista, mais um candidato de violência no Ceará, no Brasil inteiro, casos desse tipo. Não são casos isolados. Um levantamento das ONGs Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que cresceram 120% esse ano os casos de violência política na comparação com as eleições de 2020. Então não é impressão, hein, Chico? Será? Sempre teve. Não. Cresceu. Violência política. Cresceu. Eu acho que vem... 2018 foi violento, 2022 foi mais. A eleição Lula-Bolsonaro com mortes, como a gente citou esse caso do Paraná. E esse ano se repete. A eleição municipal ela costuma ser até mais violenta do que as eleições gerais para presidente. Mas lá no Crato, por exemplo, tinha relato desse tipo, de violência desse tipo? Não, lá tem até uma situação que é interessante, que os dois candidatos principais que estão disputando são até amigos e tal. Até o momento não se tinha esse tipo de violência, esse tipo de história. Então tá bem. Aí tem a fotografia dos dois que, enfim... Estão me explicando aqui, a vítima é o da esquerda, é isso? Que o mais velho é o que atira, o Dedé. Então tá bom. O mais velho é o Dedé eletricista, que é o candidato a vereador, que é esse de barba branca. E a vítima é que está do lado direito de camisa clara. Infelizmente, é o caso aí do Crato. Matéria do site Miséria, que é um bom site de notícias lá do Cariri, assinado pelo Demontier Tenório, que é meu amigo de infância. Rapaz, Chico. Coincidência. Eu nem pautei essa matéria, mas saiu... Você viu agora no telão isso? Vi agora no telão. Muito bom. Muito bom não, uma notícia tristíssima. A notícia é triste, mas a coincidência é boa. A coincidência só. Bom, vamos chamar a próxima participação aqui ao vivo, Luiz Nassif. Opa! Nassif chegando. Abemos Nassif. Abemos Nassif. Tudo bom, gente? Tudo bom, Nassif? Tudo bom, querido? E chega para conversar com a gente. Nassif, a gente estava falando de violência, mas na verdade eu queria voltar para o assunto lá do começo do programa para saber a sua avaliação, né? O que você está achando dessa reta final em São Paulo, se você pôde assistir o debate de ontem, a sua avaliação também desse debate de ontem, e se você não tem bola de cristal, mas quem que você acha que vai para o segundo turno nesse tríplice empate aqui em São Paulo? Rapaz, pela primeira vez eu concordei com o Estadão, viu? Falou, quem sabe, quem diz que sabe o que vai acontecer, está chutando. Está muito imprevisível. O que está aparecendo é que o Nunes esvaziou, então vão o Boulos e o Marçal para o segundo turno. O Marçal entra com uma rejeição muito grande, aí 51%, uma coisa assim, mas a gente não deve perder de vista que o Bolsonaro, em 2018, tinha uma baita rejeição no primeiro turno, no segundo a rejeição caiu, porque daí você tem a polarização, né? Então está um jogo bem definido aí, São Paulo sob risco aí de ter na prefeitura o cara mais aventureiro aí da história de São Paulo, né? O Milei paulistano aí, né? Esse alerta. Esse alerta do Nassif porque muita gente fica olhando a rejeição hoje, né? Acho que você que falou isso ontem, né, Chico? Sim. A rejeição hoje o Boulos tem 38, o Marçal 52 de rejeição. É muito mais, então o Boulos ganha. Não é que ganha, tem chance de ganhar, mas o Marçal vai mobilizar tudo contra o Boulos. Toda a coisa, é esquerdista, é invasor, né? Aí quem é anti-esquerda vai dar um jeito de justificar o voto no Marçal, né, em São Paulo. Sim. Não, e quando você pega as bandeiras progressistas, todo mundo na defensiva, impressionante. Essa onda conservadora, eles definem a pauta.
Então viram pro Boulos e falam, não, porque você vai permitir que haja greve, não sei. Daí ele entra na pauta, não vai ter greve. Não, porque você vai invadir casas. Pô, o cara tem um baita de um trabalho social aí dos mais relevantes de políticas públicas aí, o Boulos, e tem que ficar respondendo a essas provocações, né? Você vai lá no Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário, parece que tirou o nome Rosário lá para não... Então, você tem uma dificuldade muito grande do setor progressista de defender as suas bandeiras. Eles ficam na defensiva contra esses factoides aí que são criados. O governo federal também, né? Então tem que provar que não é assim, e as bandeiras mesmo progressistas, ninguém defende. É um horror um negócio desse aí, né? Exatamente, não, fica numa retranca, os candidatos de esquerda disputam a eleição numa retranca miserável, né? A direita pauta em cima de costumes, drogas, aborto, etc. E a esquerda fica pedindo desculpa o tempo inteiro. Tendo que passar outra imagem, tendo que ter um esforço extraordinário para mostrar que não é a favor de droga, porque eles pautam o debate, Nassif. Você foi muito certeiro nisso. Agora, ô Chico... É um horror. Ô Nassif, falando em factoide, acabamos de receber aqui um dos pontos, assim... de provocação que aconteceu durante o debate de ontem, foi a Tabata dizendo para o Marçal que o gesso dele era cenográfico. Está usando esses gessos cenográficos aí e tal. Sabe o que aconteceu hoje, Nassif? O Marçal foi no hospital e tirou o gesso. Vamos assistir de novo? Ó, tem a Tabata provocando e tem a notícia de agora. Tirou o gesso. Vamos assistir. Temos o vídeo aí para rodar, pessoal? Vamos lá, vamos rodar. Que ele está há semanas atacando cada um de nós, trazendo mentiras, mas aí para a gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem está há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Então, quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos. Olha aí, essa fama de mentiroso, pelo jeito, alguma pesquisa qualitativa, ele resolveu ir no hospital e tirar. Olha a matéria que saiu agora no UOL. Vamos colocar aqui na tela? O Marçal foi no hospital, olha, Marçal tira o gesso do braço após o debate. Que coisa, era tão cenográfico que deu para tirar rapidinho. Acho que começou a ficar muito mal, né? Vamos tirar. Acho que começou a ter medo de, sei lá, vai votar no domingo, alguém grita, olha o gesso! Olha o gesso! Olha o gesso! É a cadeirada e o gesso. Olha o que ele disse. Ficou feio. Ele usou até o deboche, ele falou, a doutora Tabata liberou e aí eu tirei o gesso, né? Mas, assim, pegou nele essa coisa de que é mentiroso. Pegou. Olha, como é que aquela história mente tão perdidamente que acha que é verdade a mentira que às vezes mente. Eu nunca vi um cara tão... É um artista. Você vê o seguinte, o exemplo foi aquela polêmica dele com o Malafaia. Ele entra soltando raios no Malafaia, porque você vai ver, eu vou contar tudo, pararé. O Malafaia, que não é flor que se cheire, solta raios em cima dele, aí descendo o cacete. No momento seguinte, ele com aquele ar de quem não fez a barba, deprimido, choroso, aí pedindo desculpa para o Malafaia. Daí o Malafaia, que conhece a malandragem, continua batendo nele. Daí volta o Vingador. Agora é impressionante como que... Vamos pegar 2 exemplos. O Dória, quando começou a usar a internet, ele abusava também. Aparecia 10 vezes por dia e sempre com aquela posição arrogante dele aí. Ele ficou tão marcado que mesmo quando ele tentou virar estadista, não adiantava. A posição arrogante tinha pegado. Agora o Marçal não. O Marçal está hoje arrogante, daí vem a avaliação, está muito arrogante. Daí ele fica humilde, daí ele fica agressivo, provocador, baixaria. Falar da mãe, falar do pai da Tabata, falar da depressão do Boulos. É o cara mais baixaria que já apareceu aí. Né? Daí começa a pegar mal, então ele fica o cara certinho. E tudo isso vai se multiplicando dentro das redes sociais e não afeta, parece que afeta pouco a imagem dele. Na política tradicional, se aparecesse um mentiroso como esse aí, em 2 tempos estava liquidado. O cara ele tinha que manter até a coerência da mentira, né? Isso aqui não, ele é incoerente até na mentira, né? Então são momentos muito loucos aí, viu? Puta vida. Nós estamos num momento bastante doido mesmo. Nós vamos seguir acompanhando aqui, Nassif, faltam só 2 dias, né? Fazendo sempre a lembrança para todas e todos que nos acompanham, escolha o seu candidato a vereador, né? Não deixa para domingo, escolha um bom candidato aí na sua cidade, 50% em São Paulo, sem candidato a vereador até este momento. Acaba de sair uma pesquisa do Datafolha. Acabou de sair, então liga para o seu amigo, para a sua
tia, para o seu primo que não tem candidato, né? Sugere alguém. Enfim. Tá cheio de candidato bom, é só dar uma procurada aí com mais atenção que encontra. Então, mas eu estou falando isso porque agora a gente vai sair do tema da eleição e trazer um outro assunto que acabou marcando demais o Brasil nos últimos meses. O Chico estava até dizendo, Nassif, o X, né, o Twitter, o fato de estar fora do ar, além de ter sido um alívio para a saúde mental de muita gente, apesar de no começo todos nós acho que sentimos falta, né? Quem usava muito o Twitter, eu usava. Abstinência, né? Abstinência. Droga, aquilo é droga. É droga. Depois fez bem, né? Eu me sinto até mais tranquilo acordar e não ir lá olhar o Twitter, né? Vou fazer outras coisas, né? Agora, Nassif, tem esse rolo com o pagamento da multa. Olha só, eu vou trazer a notícia aqui. O X informou hoje que já pagou todas as multas. Pagou as multas que o Alexandre de Moraes, que o Supremo exigiram. E pediu a liberação da rede social no Brasil. Tomara que deixe para depois do segundo turno. Primeiro, 2 de novembro, dia de finados. É melhor. Foram pagos, olha, cerca de 28 milhões de reais em multas. E a plataforma disse que essa era a última das exigências pendentes com o STF. Só tem um probleminha que a Daniela Lima trouxe agora há pouco no blog dela. O depósito do pagamento foi feito na conta errada. Parece piada, né? Mas está aí a manchete. Olha aí, ó. X realiza o depósito na conta errada e o Moraes manda o aplicativo regularizar o pagamento. A Daniela Lima teve acesso à decisão do Alexandre de Moraes, que comunicou o equívoco à empresa de Elon Musk. O Moraes disse que o X precisa regularizar o pagamento. Pediu que a Procuradoria se manifeste sobre o pedido de desbloqueio do X no Brasil. A plataforma está suspensa desde 30 de agosto, ficou de fora de boa parte do primeiro turno, mas pode voltar com tudo então, Nassif. Se regularizar, pagar na conta certa, segundo turno vai ser com o Twitter, já pensou? Meu Deus do céu, juntar extrema-direita e Twitter, sai de baixo. Olha, eu viajei uma semana aí, passei no aeroporto aí que tinha acesso ao Twitter, entrei no Twitter, porque como a gente tem um distribuidor que distribui aí em rede social conteúdo, o GGN continuou saindo no Twitter, agora a gente não conseguia entrar. Daí eu estava nesse aeroporto, entrei, gente, mas que lixo que estava aqui lá. Mas que lixo. Daí eu entrei, provoquei um monte de gente lá, vai, corre aqui, que daqui a pouco o avião vai sair, vocês não vão poder bater em mim. Mas um lixo total. Mas é interessante esse negócio do boquirroto do Elon Musk aí, que no primeiro momento ele vem, afronta, todo machão lá, o Alexandre de Moraes segura, tira do ar. A imprensa cai matando em cima do Alexandre de Moraes, defendendo o Musk, a liberdade de expressão, Daí, no dia seguinte, os principais jornais do mundo elogiando a posição do Alexandre de Moraes. Daí, gente, a gente já tem anos de janela, eu tenho mais anos de janela que vocês. Eu nunca vi editorialistas tão ruins quanto os atuais. Sabe? Eu nunca vi. Estadão, Folha, tudo igual. Globo e tudo. Daí, quando eles percebem que toda a imprensa mundial, os intelectuais estavam percebendo que pela primeira vez um país peitava uma Big Tech, daí eles começam a ficar maneiros. E daí, quando o Musk põe o rabo entre as pernas e vai lá cumprir tudo que o Alexandre de Moraes exige, eles falam, pô, agora que o Musk está cortado, está na hora do Alexandre de Moraes mostrar boa vontade. Mas foi um negócio histórico que esse conflito Estado-nação versus Big Tech foi o primeiro enfrentamento mesmo. Aí ele teve que submeter ao Estado-nação. Foi muito importante isso. Sim, essa visão macro aí que o Nassif traz, teve que pagar. Vai pagar a multa, se quiser funcionar, paga, regulariza e aí vai receber lá. A hora que vier a canetada, aí pode. Né? Então, teve que submeter a lei como qualquer um que atua aqui no Brasil. Teve as contas proibidas, as contas da extrema-direita, Monark, aquele povo todo, aquela tranqueira toda, aquela curva de rio sujo, foi toda banida. Como é que falava? O Paulo Henrique Amorim falava detrito de maré cheia. Né? Detrito de maré cheia. Saudade do Paulo Henrique. Nassif, obrigado pela sua participação nessa sexta-feira, mais uma vez com a gente aqui. Eu soube que você esteve aqui hoje, a Gabi contou, viu? Você veio gravar, o Nassif está lançando o livro. Pô, que bacana. Eu dar uma entrevista, acho que semana que vem sai a entrevista do Nassif sobre o livro aí, não é isso? Dia 10, quem estiver no Rio lá, a gente vai lançar na BI, a partir das 6 da tarde, com roda de choro também. E dia 20 aqui em São Paulo também, com 11 horas da manhã, mas com roda de choro também. Aí sim, vamos falar com mais calma. Semana que vem vamos falar com mais calma do livro. Aí o Nassif, a gente põe a capa aqui e ele faz todos os... Boa. Né, chama aí para esses dois lançamentos. Valeu, Nassif, obrigado. Valeu, bom fim de semana. Um abração para vocês aí. Valeu. Ô, Chico, a gente estava falando de saúde mental com o X fora do ar.
Tem pesquisa mostrando. Tem. Tá aqui, ó. Uma curiosidade. Nesse tempo que o X ficou fora do ar, a saúde mental de muitos brasileiros melhorou. O estudo da agência Sherlock Communications. Gostei do nome da agência. Muito bom. Agência de Relações Públicas e Marketing Digital. Aponta que 1/3 dos usuários relatou melhora depois da suspensão do X. Foram entrevistadas 1.405 pessoas de diferentes regiões do Brasil. É mais uma notícia que está no nosso site. Sabe, tira aquela pilha que você... Se você vai dormir ali, você dá aquela última olhadinha no celular, você vai no X, no Twitter, você não dorme mais. Não dorme. Porque vem uma provocação, vem alguma coisa pesada da extrema-direita. Aquilo é a Cracolândia. É pior do que a Cracolândia. Então, a pesquisa diz muito sobre o nosso... o descanso que foi estar longe daquela desgraça. Eu falei detrito de... Não, o Everton Souza está me dizendo que o que o Paulo Henrique falava era detrito sólido de maré baixa. Essa expressão o Paulo Henrique Amorim usava quando ele queria se referir a algumas matérias da Veja. Ele falava, isso aí é um detrito sólido de maré baixa. E é o que a gente tem muitas vezes no Twitter, as postagens dessa turma aí que foi banida. Pelo amor de Deus. É isso. Então a gente torce para que a liberação, se ficar, seja para depois do segundo turno. O pessoal aqui comentando muito esse assunto no nosso chat, essa questão da liberação do X, né, do pedido de liberação. Né? Vamos ver se isso vai rolar ainda antes do segundo turno. Bom, pessoal, nós temos eleições no Brasil no domingo, mas o mundo continua muito preocupado. Aí faltam 2 dias, é o que está aqui no nosso telão. Né? Faltam 2 dias, vai ter cobertura especial aqui no ICL. E nós vamos estar com toda a equipe reunida, os nossos apresentadores, repórteres na rua e os nossos comentaristas, para a hora da apuração e depois a análise dos resultados. Só que o mundo continua preocupadíssimo com o que acontece no Oriente Médio. Então, nesse momento, nós vamos aqui na sexta-feira ainda trazer notícias que chegam do Líbano. Vamos falar do Líbano. O Itamaraty, Chico, adiou a operação que ia repatriar brasileiros que estão no país. Está aí a nossa manchete na tela. A operação para repatriar os brasileiros do Líbano é adiada. O governo diz que falta segurança aos comboios terrestres até o aeroporto de Beirute. É o que aconteceu lá em Gaza, lembra? Sim. O avião chegava, ficou ali perto no Egito, mas você não tinha segurança para retirar as pessoas, para pousar, para fazer o comboio, para levar os brasileiros até a região do aeroporto, onde deve ser feito esse resgate. Nota do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores se pronunciou sobre isso. Vamos colocar aí na tela, por favor, então, a nota do Ministério. Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje. Novas informações serão prestadas ao longo do dia. Então, sexta-feira era para ter começado e foi adiada, portanto, essa operação. Enfim, 3 mil brasileiros estavam querendo voltar para o Brasil. E as pessoas sabem que cada hora a mais para cada brasileiro desse lá em Beirute realmente é um risco altíssimo. Uhum. Porque agora você tem o Israel avançando com o ataque, o Hezbollah e as forças libanesas também entraram, porque não dava para ficar mais paralisadas com uma invasão tão absurda como a que Israel tem feito. Então, o risco é muito alto para essas pessoas. Exatamente. Então tem o risco para os brasileiros, isso é aqui no nosso quadradinho, né, aqui do Brasil. Já morreu brasileiro, né? Já morreram 2 jovens. 2 jovens brasileiros. 2 adolescentes, um menino e uma menina, nascidos no Brasil e morreram nos bombardeios lá em Beirute. E não eram do Hezbollah, porque o Israel fala, o Netanyahu fala que só mata do Hezbollah, longe disso, sabem nem o que é Hezbollah. Pois é, estavam lá, eram de família libanesa, nascidos no Brasil, voltaram para o Líbano com a família e aí acabaram morrendo no Líbano. Então a gente tem essa questão dos brasileiros, vamos seguir acompanhando semana que vem certamente novos desdobramentos, o Brasil vai seguir nesse esforço para trazer os brasileiros que querem voltar ao Brasil. E fora isso, a atenção do quadro militar mesmo, né? O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou que Israel
não vai durar muito, entre aspas isso, né? Claro, não vai durar muito. Convocou todos os muçulmanos a lutar contra Israel. Foi a primeira declaração pública de Khamenei desde que o Irã iniciou, na verdade, os ataques contra o território israelense. O líder iraniano classificou a ofensiva como atos legítimos praticados por Teherã. Ele chamou Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto, de um irmão. Nasrallah morreu durante um bombardeio de Israel ao Líbano no último fim de semana. Lembrando sempre, né, Chico, aí nós temos imagens aí do próprio Nasrallah, que foi morto nesse bombardeio, que o Irã é um país muçulmano, mas um país que não é árabe, é um país persa, né? É. Mas que tem uma aliança com o grupo Hezbollah, que também é xiita, assim como o Irã, e que atua no Líbano. Então, a morte desse líder do Hezbollah atinge diretamente o Irã, né? Apesar de ter acontecido no Líbano. Então, daí a ligação, né, entre os dois, é isso, né? Não, e enfim, o suspense continua, né? Você teve o ataque do Irã com aquela chuva de mísseis, mas todas as lideranças iranianas mantêm firme de que a qualquer hora não vai ficar mais barato. Nenhum ataque vai ficar mais como era. Então, tensão total no Oriente Médio. É isso. O Brasil não está preparado para uma escalada de violência global. Essa é a avaliação num comandante militar brasileiro, o Robson Farinácio, aliás, numa entrevista para o GGN do Nassif, que acabou de conversar aqui com a gente, né? Eu conheço o Farinácio, ele faz análises militares e geopolíticas no canal dele e de vez em quando participa também ali com o Nassif. Em entrevista hoje ao canal GGN, ele diz que o Brasil não está preparado militar e tecnologicamente para enfrentar esses novos tempos. Bom, o Brasil não está em guerra, né? Tem isso também, né? O Brasil está numa situação completamente diferente, não está ali no Oriente Médio, mas acho que ele avalia que a escalada, né? Cada vez mais o mundo vai para uma situação em que cada Estado nacional tem que cuidar da sua defesa, as alianças. A gente acreditava muito, né, Chico, no final do século XX, agora é um mundo aberto, um mundo em que as fronteiras estão caindo. Isso aí ficou no livro do Pequeno Príncipe, porque nada Na realidade, nada. Né, porque quando veio a União Europeia, acabaram as fronteiras, você vai cruzar de um país para o outro, ninguém vai pedir nem o seu passaporte, o mundo globalizado e tudo. Olha, isso tudo andou para trás e muito. E os países estão fortalecendo de novo as suas defesas, né? A prioridade para a segurança nacional. Então, é uma questão. O Brasil, com forças armadas que se preocupam mais em fazer política do que em se preparar tecnologicamente para esse futuro. Olha o horror, né? Que é muito boa aquela ideia de que não precisamos de forças armadas, a não ser para trabalhos técnicos de fronteira, combater garimpo, ajudar nos mutirões de saúde em tempos de epidemia. Eu gosto muito da ideia de Forças Armadas que fique nisso. Uhum. Sabe, seria lindo, seria o mundo ideal, mas... Não é assim que tá rolando, né? Bom, gente, a gente vai chegando então à véspera da eleição. Domingo, como eu disse aqui algumas vezes, uma decisão importantíssima para todas e todos que nos acompanham. Não tem mais propaganda eleitoral, agora estamos só na rede social. Agora... Acabou a propaganda eleitoral. Aqui em São Paulo, acho que o Ricardo Nunes vai sentir muito, porque ele era dono da TV. E a TV acabou. A TV o dia inteiro. Isso acabou. Ele vai enfrentar aí o buraco do resto da sexta e do sábado, que é aquele dia que os candidatos fazem... passeatas, passeios sem o comício. Silenciosos, sem carro de som. O Lula e o Boulos vão fazer na Avenida Paulista às 9 da manhã, nesse sábado. Só pode ser feito esse tipo de atividade. E o Ricardo Nunes vai ficar numa situação... No vazio. Um suspense total. Porque o Ricardo Nunes, em São Paulo, depende muito da televisão, dependia, e da máquina dos vereadores. Os vereadores agora estão cada um cuidando da sua vida. Para tentar se eleger. É aquela hora que até o vereador dá um migué e diz que está com o Massal, ou que está com o Boulos, não quer colocar o seu mandato em risco. Então, o Nunes
Ele imaginava chegar na véspera da eleição com uma gordura, para poder queimar essa gordura. Gente, né? é o prefeito, é prefeito. reeleição. Exatamente. Então, o fato do Nunes estar no Datafolha numericamente atrás do Boulos e na pesquisa espontânea em terceiro lugar, e além disso tem essa característica, porque o Boulos tem militância, o Marçal também tem militância nas redes sociais, o Nunes só tinha a televisão e a máquina. Ele chega numa situação bastante fragilizada. Vamos ver o que acontece no domingo. Mais uma vez, aquele alerta, escolha o seu vereador. A pesquisa que o Chico citou agora há pouco saiu hoje, que 50%, né? 50%. Metade dos eleitores de São Paulo e Belo Horizonte não sabem quem votar para vereador. Então, né, a gente tem aí as redes sociais. Eu mesmo hoje fiz uma postagem na minha rede, sugerindo um nome para vereador em São Paulo, está lá na minha rede social. Todo mundo que está nos acompanhando, liga para o seu amigo, né? Sugira para votar, escolher um vereador progressista para ajudar. Porque você vota para prefeito, mas não elege um bom vereador, fica difícil. O prefeito vai sofrer lá na Câmara. Igual o Lula sofrendo também em Brasília. É isso, né? Vamos, no domingo, fazer o acompanhamento dos resultados. Um bom voto para todo mundo no domingo, mas ainda tem informação aqui do próprio ICL. Opa, né? chegando. Apesar de ser um dia de eleição, você vai continuar aprendendo como transformar a sua vida financeira. Te convidamos a participar da nova aula de finanças do Edu Moreira, o Guia da Liberdade Financeira. Os bancos querem tomar decisões por você, lucram com as suas perdas, usam siglas difíceis para te convencer, comprar produtos que você não entende. Chegou a hora de você cuidar do seu dinheiro. O mercado financeiro não é tão complicado assim, gente. Para investir, você não precisa de fórmulas mágicas, mas de estratégias claras e eficientes. Vamos ver o recado do Eduardo Moreira. Tá todo mundo ensinando as crianças, as pessoas a se viciar no jogo do tigrinho, na tal das bets e um monte de coisa ruim que destrói a vida financeira das pessoas. Agora, o conhecimento importante sobre finanças, para as pessoas não se endividarem, para as pessoas poderem acumular patrimônio, que é um conhecimento fácil, esse ninguém ensina. Porque se ensinar é ruim para os bancos. É ruim para as empresas de apostas, é ruim para aqueles que trazem um monte de vícios para as nossas vidas. A gente, mais uma vez, resolveu enfrentar essas pessoas e preparou uma aula revolucionária. O Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo para você aprender a cuidar do seu dinheiro, das suas finanças, de uma maneira que vai te permitir não se endividar, ou se tiver endividado, sair das suas dívidas e acumular esse patrimônio que vai te trazer paz de espírito e segurança para levar uma boa vida. E se prepara para participar com a família toda. A aula vai acontecer dia 13 de outubro, um domingo, às 8 horas da noite. Se inscreve e a gente se encontra lá. É isso. Você pode se inscrever em icln2.com.br, icln2.com.br. Não é nesse domingo, né? Esse domingo é o dia da eleição, é no outro. É no domingo é cobertura aqui. Esse domingo é cobertura aqui da eleição. No outro domingo, a aula do Edu, o Guia da Liberdade Financeira, dia 13 de outubro, às 8 horas da noite. Está feito o convite, e o convite para uma eleição, tomara que seja em paz, né? Pelo menos no dia da eleição, né, Chico? Tomara que não tenha esse festival aí de horrores, de violência, de caixa cheia de dinheiro, tentando comprar voto de última hora. Tem uma observação irônica, eu li como irônica, do Ministério da Justiça, recomendando à Polícia Rodoviária Federal que não impeça ninguém de votar. Lembrando, né, aquele episódio sinistro do governo Bolsonaro, que tentou impedir com viaturas da Polícia Rodoviária Federal o voto dos nordestinos ali naquelas beiradas do Rio São Francisco. Então, a gente está traumatizado, né? Além de todas essas cenas que nós mostramos hoje aqui, apreensão de dinheiro vivo, violência e tal, a última eleição, né? A última eleição no Brasil foi isso. Polícia Federal, Polícia Rodoviária impedindo a turma de votar. Então, que o Brasil tenha um momento de paz nesse domingo e que os eleitores possam se dirigir com calma e em paz e que todos nós tenhamos um bom voto. E a gente vai estar aqui acompanhando no ICL a partir de 5 horas da tarde. Valeu, Chico? Valeu. Tá liberado, Chico? Bom voto. Liberou a Jurubeba. Muito bem, liberou a Jurubeba. Jurubeba tá Democrática. Mas não, é o Queiroz, cara. O Queiroz, você veio também? Ô, Queiroz. Um brinde pro Queiroz. Coitado do Queiroz.
Só na rachadinha, hein, Queiroz? Só rachando. Com a camisa do Vasco, que fazem. Agora o Vasco tá bem. Bom, valeu, gente. Ótimo fim de semana, um ótimo voto para todos nós no próximo domingo. Valeu, Chico. Valeu, querido. Até mais. Quer aprender a ganhar milhões muito facilmente, sem sair de casa e sem trabalhar? Esquece isso, irmão. Não aprende isso não, porque isso tudo é golpe. Não tem esse jeito. Agora, que dá para aprender uma maneira de construir patrimônio e fazer do dinheiro que você ganha o melhor possível, não se endividando e conseguindo, com o tempo, equacionar a sua questão financeira, isso dá para fazer. Com conhecimento, com passo a passo, com um guia. E eu preparei esse guia para tornar sua vida mais fácil. Esse guia se chama o Guia para a Liberdade Financeira e vai ser ensinado numa aula única. A aula vai acontecer dia 13 de outubro, um domingo, às 8 horas da noite. Para você se inscrever e assistir com a sua família é grátis e é rápido.